A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Sabemos que todos os globos do universo são habitados. Deus, a justiça divina, a inteligência suprema, não faria todos estes globos, que são aos trilhões, que são incontáveis, só para nós regalarmos a nossa vista aqui deste planeta Terra. Portanto, todos são habitados e um dia iremos descobrir melhor essa questão. E todos eles são escolas. Existem as escolas mais primitivas, até às escolas divinas, onde o espírito aure da felicidade eterna. Nós, neste mundo chamado Terra, ainda estamos naquilo que se pode dizer na segunda classe. Portanto, ainda é um mundo primitivo. Já temos mundos ainda mais primitivos do que este, mas este ainda é primitivo no sentido em que ainda persiste o egoísmo, o orgulho, o ódio, o xenofobismo e tantos vícios, tantas paixões. Portanto, nós estamos num mundo considerado mundo de provas e expiações. E o que são provas? Provas são problemas, são necessidades evolutivas que nós muitas vezes catalogamos como desgraças, como infortúnios, mas são provas, são coisas que, obstáculos que nós temos que ultrapassar para evoluirmos intelecto-moralmente. E uma das grandes provas, é a prova da riqueza. Tanta gente a pedir, a desejar ganhar no Euro Milhões, e muitas vezes não sabe se ganhasse, não sabe como lidar. Há muita gente que não sabe lidar nem com a fama. Tantos famosos com depressão, alcoólicos, com problemas de drogas e por aí fora. Portanto, a riqueza, de facto, caros amigos, é uma prova duríssima, porque pobres e ricos são espíritos em provação, sendo que a indigência é uma prova dura e a riqueza é uma prova perigosa e muito arriscada. Mais perigosa do que a miséria, pelos arrastamentos que dá causa e pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. A prova da riqueza não é fácil de ser vencida, pois ela pode estimular a exacerbação das más tendências e o predomínio das paixões inferiores. O facto de a riqueza tornar difícil a prova de quem recebe não quer dizer que será impossível superá-la, pois pode servir como meio de salvação àquele que souber dela dar utilidade edificante. Pelas consequências que ela provoca, a prova da riqueza é um meio concedido por Deus para avaliar a sabedoria e a bondade do ser humano, uma forma de lhe testar a capacidade moral mediante o seu uso correto da riqueza na prática do bem e da caridade. Nesse sentido, ela serve de instrumento para impulsionar o progresso espiritual, como tantos outros disponibilizados por Deus. Temos aqui um caso flagrante do Senhor Nabeiro, o Senhor dos Cafés Delta, que tanto emprego deu, que tanta ajuda facultou a tanta gente. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, temos alguns esclarecimentos a respeito da prova da riqueza em algumas questões. Na questão 261, questiona: nas provações por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. E eles respondem, os benfeitores espirituais, respondem que, certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas.
Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro, ou pródigo, egoísta, ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas estas tendências. E na questão 264, Allan Kardec questiona: que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. E na questão 814, mais à frente: porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Tantas pessoas que fazem esta questão. E a resposta é: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Na questão 815, qual das duas provas a mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? E eles respondem: são tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência, a riqueza incita a todos os excessos. E na questão 816, Kardec comenta: a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo, que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Em relação, caros amigos e ouvintes, ao apego aos bens materiais, muitos depositam tudo na posse de bens materiais, apoderando-se deles como se fossem perenes, deixando-se levar pela ambição, pelo desejo insaciável de acumular bens de fortuna, sem edificar a futura morada pelos verdadeiros valores da vida eterna. Quando menos esperar, em meio de ambiciosos planos, serão arrebatados para prestar contas da utilização dos bens concedidos pelo Pai. O vínculo que prende o ser humano fortemente aos bens terrenos desvia-lhe os pensamentos do alto. O avarento será algemado às riquezas que amontoou pela sua própria consciência. Como depositário desses bens, o ser humano não tem o direito de os esbanjar e nem confiscar em seu proveito. O amor, caros amigos, o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar com as aplicardes todas as coisas materiais. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele como todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes de lhes restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Isto se encontra no capítulo 16 no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do desprendimento dos bens terrenos. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Também no Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, no comentário à questão 918, diz que se Deus
lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus lhes deu, também lhes pode retirar. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Deve-se ponderar que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia ajudará a se desprender dos mesmos. Em relação aos bens celestiais, possuir riquezas terrenas não são condições essenciais para a busca da felicidade, e isto está mais que provado. Devemos acumular os tesouros celestiais e aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece para fazer bom uso dos bens materiais concedidos temporariamente como meios de impulsionar a nossa evolução intelectual, moral e espiritual. Jesus nos adverte de que a verdadeira finalidade da vida terrena é obter a riqueza espiritual. Tão logo chegarmos a compreender que a real felicidade não consiste na posse transitória das coisas do mundo, de bom grado passaremos a trabalhar ativamente para entrarmos na posse dos bens espirituais. Allan Kardec esclarece o seguinte: se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Agora, está-se aqui a falar da riqueza. A riqueza não é boa nem má. Não, caros amigos. Depende tudo da forma como nós a usamos. Se a usamos só para o nosso benefício, só para o nosso belo prazer e prejudicamos outras pessoas que passam fome e tantas necessidades, aí é vista como má. Agora, se a empregamos para ajudar o próximo, para gerar emprego, enfim, para investirmos em algo que seja útil à comunidade, sim, aí a riqueza é boa. Tem tudo a ver com a forma como nós a utilizamos, como nós a empregamos. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhes pôs nas mãos, contas severas lhes serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não o tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. E pela lei de causa e efeito e pela força da realidade da reencarnação, uma vez poderemos vir ricos e fazer mau uso da riqueza e na outra existência virmos em estado de miséria, para também aqui treinarmos a resignação, a humildade. Está tudo certo. Quais serão as consequências, caros amigos, do mau uso da riqueza? Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente,
como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso das suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Isto retirado do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que fala das causas anteriores das aflições. Aqui um senhor António Luís, autor da obra Elucidações Evangélicas, pediu ao Criador a maior e a mais perigosa das provas que pode um espírito pedir, que é a riqueza material, comprometendo-se, porém, a adquiri-la à custa de muito trabalho e a fazer-se espírita para pregar a doutrina de Jesus pelos exemplos de toda a ordem, notadamente pelo desprendimento dos bens terrestres que lhe fossem proporcionados pela riqueza adquirida. E, de facto, é a riqueza a prova mais perigosa e o compromisso mais sério que pode um espírito tomar pelos embaraços cruéis que lhe opõem os dois grandes inimigos da alma, que são o orgulho e a vaidade, além das exigências a que todo o instante nos obriga uma sociedade como a nossa, sem crença e sem moral. Bom, a riqueza, caros amigos, eu repito, não é boa nem má, depende do uso que fazemos dela. Sabendo que todos os nossos atos vão causar consequências. Queremos boas consequências ou consequências menos agradáveis. Depende do uso que nós fazemos das coisas, dos pensamentos, das palavras, das nossas ações. Como mensagem final, e retirado do livro Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles, Espírito, diz assim: a tua posse em relação aos bens terrestres é relativa. Num mundo transitório, no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos de que disponhas. Não te escravizes ao que detens por momentos, evitando-te sofrimentos quando se transfiram para outrem. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu. Ensina o Evangelho de Jesus. É assim, caros amigos ouvintes, ficamos com um outro conhecimento sobre aquilo que toda a gente deseja. Muita gente deseja não fazer nada, ser rico, passear, viver a vida de uma forma despreocupada, sem responsabilidades. Ora, o nosso mundo, como Jesus disse, carece de trabalho, de esforço. Nós não estamos numa colónia de férias. Somos espíritos altamente endividados com a lei divina, com tudo aquilo que nós fizemos em existências pretéritas. Estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para corrigir erros, estamos aqui para aprender coisas novas, estamos aqui para seguir o conselho de Jesus, que trouxe esta grande novidade, que é o próximo que sofre. Olha para o próximo que sofre, esquece-te de ti, não penses só em ti, não sejas egoísta, reparte com os outros. Estamos à espera de quê? Estamos à espera que haja alguma espécie de calamidade que nos faça pensar mais nos outros. Meus amigos, mais uma vez repito, as coisas muitas vezes ou vão a bem ou vão a mal. Não permaneçamos adormecidos, indiferentes ao que o outro passa, porque há muito sofrimento que precisa de ajuda, de solidariedade.
escolhamos ser intermediários de Jesus para todos aqueles que sofrem. Fora da caridade, caros amigos, não há salvação. Não é fora desta ou daquela igreja, desta ou daquela religião. Não, é fora da caridade. Portanto, está acessível a todos. Marcamos encontro para o próximo sábado, para mais um programa. Até lá, uma excelente semana para todos, com muita paz, fé, esperança, alegria, serenidade. E de atenção, mais atenção àquele que sofre. Um grande abraço para todos, aqui do Pedro Silva. Então, até ao próximo sábado. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.